Duplo Expresso. Samuel Gomes, já falamos logo após o primeiro turno, e também aqui na sua participação no Duplo Expresso como comentarista, que é necessário reconstruir a esquerda, a despeito da necessidade de trazer votos da classe média e de, enfim, disputar voto a voto uma eleição. Fernando Haddad deu sinais perigosos para aqueles que amam o campo progressista da política, o que chamamos de esquerda. Entre outras coisas, abraçou Joaquim Barbosa, Fernando Henrique Cardoso, falou do mercado mais do que do povo, e isso, de certa forma, preocupa a todos nós. E eu sei que você também, apesar de ter votado e feito campanha no segundo turno para Fernando Haddad, está atento a esses detalhes. Samuel, é um prazer tê-lo aqui no Duplo Expresso de domingo especial desse segundo turno das eleições. Hoje saberemos quem é o próximo presidente do Brasil, qual a esquerda que vamos construir ou reconstruir, Samuel. Bem, boa tarde. Uma satisfação estar aqui, saudar todos os companheiros, ao senador Requião, que está aí firme e forte, acompanhando os acontecimentos e trazendo a voz da sua experiência para a orientação de todos nós. Nós temos aí, seja quem for o vencedor das eleições, a necessidade de reconstruir uma linha de visão a respeito do Brasil que se perdeu no tempo. São poucos os brasileiros de peso, de importância, que vêm tratando da retomada do projeto nacional, que é, na verdade, o grande desafio. Eu estava revendo agora, há alguns dias, uma entrevista que você fez quando ainda não havia o Duplo Expresso, quando você participava do blog O Cafezinho, com o Muniz Bandeira. Entrevista muito importante, em que o professor Muniz Bandeira, disse que a esquerda brasileira tinha que perder o preconceito com os militares, e não deveria confundir o golpe de 64 como uma obra de todas as Forças Armadas. Ele chamava os que conspiraram naquele momento de facção, exatamente o termo que ele usava. O senador Requião trouxe as palavras que eu estava com ele, com o senador Requião, quando o general Vilas Boas, a convite do senador, esteve na Comissão de Relações Exteriores e disse basicamente o seguinte: de 30 a 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Então, nós estamos falando de Getúlio, de JK, de Jango e dos militares até Geisel. Geisel ainda era um militar nacionalista e com uma visão estratégica, uma visão ampla do processo político. Estava atilado com o projeto nacional. O general Vilas Boas, que, como o senador Requião analisa, penso eu corretamente, teve que dizer algumas coisas meio fora da curva, mas provavelmente porque estava na condição de comandante e tinha que administrar algumas situações internas, lembra bem que o Brasil permitiu uma fissura na unidade nacional quando foi cooptado pela lógica da Guerra Fria e passou a tratar brasileiros entre amigos e inimigos. É novamente a situação que nós nos encontramos, mas de uma maneira mais aprofundada e mais grave. Este processo eleitoral revelou que o Brasil está fragilizado, que não é apenas uma fissura que nós temos na unidade nacional, nós temos, na verdade, um verdadeiro abismo, um fosso, uma perigosa brenha que se abre e que é preciso tapar. Então, seja quem for o eleito, logicamente que a estratégia mudará, mas seja quem for, é evidente que é preciso construir, reorganizar as forças nacionalistas, democráticas e populares. A soberania popular precisa ser resgatada, ela hoje está subjugada, submetida a uma juristocracia, essas corporações, e, por outro lado, ao mercado, o domínio do Banco Central pela finança internacional.
seja qual for o eleito. Essa tarefa se coloca, a minha humilde opinião, como a tarefa mais importante que nós temos que desempenhar nesta próxima quadra histórica. Duplo Expresso.